Bom dia, pessoal. Desde que vocês estejam bem. Vamos começar hoje o nosso penúltimo dia dessa temporada, que está sendo tão maravilhosa, e espero que vocês também estejam gostando das mensagens, refletindo aí nos personagens bíblicos, nos encontros que esses personagens tiveram com Deus ao longo da vida deles, vários encontros durante uma vida, né? Vamos convidar nosso Deus para estar presente nesta reunião, vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor nos concede a vida, a oportunidade de estarmos juntos, reunidos aqui, Senhor, para estudar a tua palavra e refletir sobre as transformações que acontecem quando as pessoas se encontram com o Senhor. E estamos aqui para isso, Senhor, para ter um encontro com o nosso Deus e sermos transformados dia a dia, Senhor, através da tua presença. Que nesta manhã, Senhor, use mais uma vez a Regiane, Senhor, dê sabedoria a ela para falar e dê também, Senhor, sensibilidade ao nosso coração para ouvir a mensagem, tirar lições poderosas e praticarmos em nossa vida. Esteja conosco nesta manhã, abençoe todos que estamos aqui, aqueles que ainda vão entrar, que o Senhor esteja presente nesta reunião. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, convido você agora, então, para louvarmos a Deus através do hino intensamente. Tão
Tudo bem. Esse hino é realmente muito bonito, gostoso de ouvir. A Deus. Regiane, seja mais uma vez bem-vinda. Deus te use, Deus te abençoe mais uma vez nessa mensagem. Recapitulando, nós vimos aqui sobre a mulher samaritana, depois nós vimos sobre Pedro, ontem nós vimos sobre Moisés, como foi o encontro dessas pessoas com Jesus ao longo da vida deles. Alguns tiveram um encontro momentâneo, né, como o da mulher samaritana, né? Bom, a gente não sabe, a Bíblia não fala se ela teve outros encontros depois com Jesus, né? Mas outros personagens passaram uma vida com Jesus e dentro dessa vida a gente pode ver vários encontros ali, né? Vários momentos diferentes. E hoje nós vamos ver algum outro personagem que eu ainda não sei qual é, mas espero que seja também recheado de experiências como esses outros. Obrigada, viu, Rê? A palavra é com você. Ok, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui e nós vamos falar mais uma vez de um personagem. Olha, eu disse ontem, quando a gente estava ali no grupo, né, na calçada, eu disse que hoje era um personagem assim que era muito importante. Na verdade, esse personagem é importante para mim porque eu me identifico muito com essa pessoa. E aí vocês vão saber porque eu vou contar um pouquinho a respeito disso. Tem uma coisa que acontece que é assim, olha, nós sempre tentamos justificar o porquê de algumas coisas, né? E quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê ali nos tempos bíblicos que muitas pessoas que passavam por alguma dificuldade, normalmente era relacionado ou acusado de alguma forma, como se fosse uma culpa, como se fosse um castigo, uma punição, alguma coisa assim, né? A personagem de hoje não tem nome. Ela é uma mulher. E ela encontra também, acredito que uma única vez com Jesus e tem a vida assim transformada, né? Por esse encontro com Jesus. Jesus, o cenário que a gente se encontra, e aí assim, eu já mencionei, né, que eu gosto de contar a história e para a gente poder saber onde essa história de hoje está registrada na Bíblia, tá bom? Essa história está registrada em três dos livros do Evangelho. Ele está registrado no livro de Marcos, no capítulo 5, no livro de Mateus, no capítulo 9, e no livro de Lucas, no capítulo 8. Esses três capítulos, eles trazem riquezas de detalhes diferentes um do outro, tá bom? E no Espírito de Profecia, que é o que eu gosto muito para a gente poder pegar ali os detalhes da história, ele está no capítulo 36 do Desejado de Todas as Nações, tá certo? Então vamos lá. Jesus, ele estava em uma festa. A festa, ela era na casa de Levi Mateus. Quem era Levi Mateus? Levi, ele era um cobrador de impostos. Nesta festa, Jesus tem um encontro com Jairo. Jairo era um rabino e Jairo foi ali naquela festa em busca de pedir ajuda para Jesus. A filha de Jairo estava muito doente e Jairo, desesperado ali, angustiado por conta da situação da filha, ele vai até Jesus nessa festa e ele diz para Jesus: Olha, Senhor, a minha filha está muito doente, né? O senhor pode fazer alguma coisa? Eu estou desesperado, eu estou pedindo ajuda, por favor. Jesus atende de pronto, Jesus não pensa, Jesus sai dali daquela festa e Jesus vai até a casa de Jairo. No meio do caminho, eles encontram ali uma situação já dizendo que não precisava ir mais porque a filha de Jairo, né, já havia morrido. Jesus diz que isso não era verdade, que isso não tinha acontecido, que era só um sono, e a gente sabe que, na verdade, era uma forma que Jesus estava usando ali para poder tratar a morte, né? E Jesus vai até a casa de Jairo, Jesus pede ali para que as pessoas saiam do quarto da menina. As pessoas já tinham até organizado ali o velório, né? Já tava as pessoas que começavam. Naquela época eles contratavam pessoas, né? Para poder tocar, para poder fazer um clima, uma situação ali,
para que as pessoas elas ficassem mais emocionadas do que já estavam no momento, né? Para que todos se sensibilizassem com a situação. E toda essa situação já estava instalada ali na casa de Jairo, né? E aí Jesus chega, Jesus pede para que as pessoas saiam dali, e Jesus vai para o quarto onde está essa menina, e Jesus chama apenas Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E aí quando Jesus ele entra ali naquele quarto, sem muito rodeio, né? Jesus diz para a menina, dá uma ordem para a menina, né? Para que ela viva, e ela vive, e aquele momento vira festa. A multidão, ela acompanha Jesus desde a festa na casa de Levi até a casa de Jairo, eles vão juntos. O que a multidão não percebe é que ali no meio existe uma pessoa que está talvez tão desesperada quanto Jairo estava quando foi buscar ajuda. E a Bíblia menciona essa mulher como a mulher com o fluxo de sangue. Ela já estava ali na casa de Levi e Mateus quando Jesus é abordado por Jairo e quando eles saem dali. Eles vão naquele caminho todo e aquela multidão ali, eles vão apertando Jesus, eles vão acompanhando, cada um quer estar mais perto do que Jesus. Mas na mente daquela mulher, a única coisa que se passa é que ela não quer ser notada, ela não quer ser percebida. Se ela fosse notada, se ela fosse percebida, ela nem poderia estar naquele lugar. No livro de Levítico, no capítulo 15, nos versículos 25 e 27, ele faz uma descrição sobre as restrições que uma pessoa nesta situação deveria ter. E olha só, ela não poderia ir para a igreja, ela não poderia ir numa festa religiosa, ela não poderia tocar em ninguém. Quem tocasse nessa mulher, né, numa pessoa assim, seria considerada como impura, né? E essa mulher, ela era rejeitada porque era como se fosse uma punição aquela enfermidade que ela estava. Ela já tinha gasto tudo, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, não tinha mais meios. E isso nos leva a pensar que essa mulher, ela poderia até ser alguém de posse, né? E só que tudo que ela tinha, ela já tinha entregado para poder ver se ela conseguia restaurar a saúde dela. Ela tinha ouvido falar sobre Jesus, e aí ela então, é por isso que ela começa a acompanhar a multidão para ir até onde Jesus está. Eu não sei se na mente dela ela tinha conseguido acompanhar tudo aquilo que estava acontecendo ali, mas ela associar, né, assimilar toda aquela situação, mas a angústia dela era tão grande porque ela estava buscando algo muito especial ali. Era a última oportunidade que ela tinha, era a última chance que ela tinha. Tudo que já tinha existido, ela já tinha tentado, não tinha dado certo. Então agora era o último recurso. Só que a multidão é tanta que em vários momentos ela já havia tentado se aproximar de Jesus e ela não conseguia se aproximar. A distância, né, que separava ela e Jesus era muito grande. Ela poderia ter gritado ali, né? Jesus, olha aqui para onde eu estou, olha a minha situação, me ajuda, alguma coisa assim. O medo dela é que se ela fizesse isso, como ela era considerada impura naquele momento, a multidão de repente quisesse repreender, afastasse ela dali e talvez ela perdesse a única chance que ela tinha. Então, na cabeça dela, ela começou a pensar assim: bom, eu já vi o suficiente. Eu sei que ele pode resolver a minha situação. Então ela pensou assim: olha, se eu conseguir me aproximar, ainda que de longe, se eu conseguir tocar, pelo menos numa parte da roupa dele, se eu conseguir tocar nele, eu não preciso dizer nada. Eu sei que a minha situação vai estar resolvida. E ela então, apertando ali no meio da multidão, tentando achar uma forma, uma situação, ela chega até onde Jesus está, bem próximo ali de onde Jesus está, e a senhora White, ela não diz, mas deixa aqui entender, meio que é como se Jesus estivesse facilitando a situação para ela, né? Tentando passar próximo de onde ela está, porque Jesus conhecia o pensamento dela. E então, quando ela tem a primeira chance, ela vai e ela toca na roupa de Jesus.
ela toca na franja da roupa de Jesus, numa parte pequena da roupa de Jesus. E no mesmo instante que ela toca, ela deixa de sentir dor e ela é curada daquela situação. Bom, quando isso acontece, a multidão está naquele alvoroço todo, Jesus para a multidão e Jesus fala assim: Espera, quem me tocou? Nós vimos que Pedro era o impetuoso da história, né? E nesse momento, Pedro é aquele que se levanta e fala assim: Jesus, calma. Olha só, tem uma grande multidão, tá todo mundo te tocando, né? Um empurra daqui, um empurra dali. Como é que o senhor pode perguntar quem te tocou? Toda a multidão tá te tocando. E aí Jesus diz: Não, de mim saiu o poder. Alguém me tocou de uma forma diferente. Aquela mulher, ela achou que ela iria ser repreendida por aquilo que ela tinha feito, né? Que de alguma forma Jesus iria ficar bravo, ela de repente poderia ser exposta naquela situação. Mas Jesus pergunta de novo, né? Quem é que me tocou? E aquela mulher, ela diz assim: Olha, Senhor, fui eu toquei o seu manto. E ela conta a história, né? Olha, faz 12 anos que eu vivo por essa situação. Eu já gastei tudo que eu tenho, eu já fiz tudo que eu tinha. E aí então eu decidi, né, tocar no seu manto, tocar no Senhor, porque desta forma eu poderia ser curada. E Jesus diz para ela assim: Olha, a tua fé é quem te curou. E Jesus olha para ela e Jesus chama ela de filha. Quando eu comecei a dizer, eu disse que essa mulher não tinha nome, que ela era reconhecida como a mulher do fluxo de sangue. E ela agora, ela ganha um nome. De uma pessoa que está no anonimato, ela passa a ser chamada de filha. Eu tenho um problema muito grande que eu não decoro o nome das pessoas, né? Eu decoro a fisionomia, mas chamar de nome é muito difícil. Então, na escola, eu tenho uma dificuldade porque são muitos alunos. Eu lembro quem é a criança, quem é até mesmo os professores, às vezes eu confundo. E aí, então, eu chamo todo mundo de criatura, né? Ô criatura, vem cá, ô criatura. E às vezes é filho, né? E quando eu chamo de filho, normalmente é porque é uma situação especial, é algo assim que precisa, precisa ser, acentuado aquilo, né? E quando Jesus chama ela de filha, Jesus está dando para ela uma identidade. Olha só, tem um pedacinho aqui que eu gostaria de mencionar que está no capítulo 36 do Desejador de Todas as Nações, na edição condensada vai estar na página 201, que diz assim, ó: fé não é concordar intelectualmente com a verdade. Não é suficiente crer sobre Cristo. Temos que crer nele. Não é só você ouvir falar sobre Jesus e dizer assim: "Ah, eu acredito que Jesus existe". Acreditar que Jesus existe não é ter fé. Acreditar nele é ter fé. Acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa é o que faz a diferença. E aquela mulher, ela não estava acreditando no que estavam. é, Ela não acreditava ali sobre Jesus, né? Mas ela acreditava em Jesus, no que ele poderia fazer na vida dela. E foi isso que deu para ela ali essa oportunidade dela ser curada, né? Às vezes nós fazemos a mesma coisa, né? Nós é, acreditamos sobre Jesus, acreditamos que Jesus existe, mas nós não acreditamos em Jesus. Acho que todos nós já ouvimos alguma vez a expressão assim, né? Olha, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, então agora só Deus mesmo. Quando na verdade Deus deveria ser a primeira opção. Eu deveria levar primeiro a situação para Deus e depois eu pensar em outra situação, né? E eu nem iria ficar precisando pensar tanto. Quando eu disse que eu me identifico muito com essa mulher, é porque eu passei por uma situação muito difícil no ano de 2000, final de 2017 e 2018. No Natal,
ali de 2017, nós estávamos no momento ali da ceia, né? Não da Santa Ceia, no momento da ceia. E aí eu comecei a ter uma hemorragia, mas era uma hemorragia muito diferente. Eu sempre tive problemas com menstruação, né? Mas naquele momento era uma situação que eu sentia que era muito diferente. Além da hemorragia que eu estava tendo, era um cheiro que incomodava, que meu esposo dizia que ninguém sentia, mas eu sentia e era muito ruim. Eu ficava muito incomodada. E eu procurei médico, como era final de ano, não conseguia achar médico, né, que pudesse atender, apenas ali no pronto-socorro que a gente chegava e eles faziam algumas situações, mas não tinha um médico que pudesse realmente me atender, fazer uma consulta, um exame e tudo mais. E eu fui conseguir um médico no dia 16 de janeiro. Então já tinham passado ali muitos dias, né? Quase um mês ali que eu estava vivenciando aquela situação. E quando eu cheguei no médico e eu disse para ele o tipo de hemorragia que eu estava tendo, ele achou que eu estava exagerando para poder ser atendida. E ele disse assim: Não, você não está com essa situação toda. Se você tivesse com essa situação toda, você estava morta. Aí eu peguei e falei assim: Doutor, mas eu estou assim, eu não estou mentindo. E ele disse assim: Olha, eu vou te examinar, vamos ver. E quando ele foi me examinar, ele disse assim: Não, não preciso te examinar. Nós vamos marcar uma cirurgia para agora. Vai ser nesse momento. Você literalmente está correndo risco de vida. Só que quando ele me encaminhou ali pro hospital e eu fui rápido para a Unimed, do consultório deste médico até a Unimed, era cerca ali de 8 quarteirões. Eu demorei mais de meia hora para andar 8 quarteirões, porque eu não tinha forças para poder andar e aquele nervosismo todo. A minha mãe trabalhava numa cidade vizinha, meu esposo não estava é, perto também, e aí eu não queria ligar para minha mãe para não assustar minha mãe, não queria assustar meu esposo, mas eu estava indo para o hospital e o médico disse assim: Olha, não precisa ir para casa, pegar roupa, pegar nada disso. Liga para sua família, eu já estou reservando o centro cirúrgico e eu estou indo para o hospital junto com você. E eu estava com o meu sobrinho e eu passei para ir para o hospital da Unimed. Quem conhece ali Votuporanga sabe que o, o colégio é bem próximo do hospital da Unimed, né? É coisa de meio quarteirão ali. E aí eu passei na escola para poder avisar que eu estava indo para o hospital e que eu estaria sendo internada e fazendo uma cirurgia. Liguei para o meu esposo, não sei se meu esposo foi quem avisou a minha mãe, mas a minha mãe chegou no hospital antes do meu esposo. A minha mãe fez umas 2 ligações nesse período e a minha mãe dizia assim: Regiane, o que está acontecendo? Eu falava: Nada, mãe, eu não queria assustar. Mas a minha mãe chegou no hospital antes que meu esposo conseguisse chegar, ela já estava lá. E aí, quando eu fui internada, foram feitos os exames. é, Quando foi aferir a minha pressão estava muito alta. E o médico que estava fazendo ali a ultrassom abdominal, tudo, ele disse assim: Olha, ela não tem condições de ser operada. Ela precisa de uma transfusão sanguínea para agora e a situação dela é muito grave. Nós vamos perder ela na mesa de cirurgia. E quando eu ouvia falar tudo aquilo, eu nem conseguia acreditar, porque eu estava mal, mas eu não achava que aquele mal era tão mal quanto o que estava acontecendo ali. E aí, não sei por que motivo, até hoje eu não consigo explicar, eu não aceitei fazer a receber sangue. E eu não sei por quê. Eu sabia que precisava e eu não aceitei. E aí o médico não conseguia fazer a cirurgia porque eu não aceitava. Era como se eu tivesse me apegando à última vida que eu tinha ali em mim, né? Eu estava muito desesperada, eu não conseguia raciocinar direito o que estava acontecendo. Era uma notícia assim chocante, né? Em um momento eu estava indo para uma consulta e aí a hora que eu chego no médico, o médico me dá todo aquele diagnóstico. A minha pressão foi parar em 27, de tão alta que a minha pressão ficou. E aí o médico conseguiu fazer ali uma cauterização e nessa cauterização foram feitos vários exames, e aí ele disse que eu tinha teratoma. O que é essa questão de teratoma, né?
Eu não sei explicar muito e eu não lembro muitas coisas dessa época, porque eu acho que eu sofri tanto que a minha mente acabou apagando algumas situações. Mas o teratoma é uma situação que causa algumas calcificações dentro do útero, né? Pode acontecer de criar dente, cabelo, algumas situações ali bem terrível mesmo, assim, que depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha na internet, pesquisar, vocês vão ver essa situação. E aí, o médico realmente me disse: Olha, eu não tenho condições de te operar. Se nós operarmos você agora, você, sinceramente, a gente não consegue te resgatar. Nós vamos precisar cuidar primeiro da sua pressão, primeiro do seu coração, primeiro de toda essa situação, e aí depois é que nós vamos conseguir fazer essa cirurgia. Na época, eu tomei uma injeção que era muito cara. Em 2019, essa injeção custou R$ 3.000 em 2019, lá atrás, aliás, 2018, né? Porque 2019 foi quando eu fiz a cirurgia. Essa injeção chama gocirrelina. Ela é uma injeção que, dependendo do organismo da pessoa, a hemorragia ela vai cessar até que possa ser feita ali os preparativos para a cirurgia, né? E no meu caso, graças a Deus, né? Eu tenho certeza que foi Deus agindo. Essa injeção, ela teve um período de duração no meu organismo grande a ponto de cessar a hemorragia até que eu precisasse fazer tudo o que precisava ser feito ali e conseguisse fazer a cirurgia. Quando conseguiu fazer a cirurgia, que estabilizou minha saúde, que eu consegui fazer a cirurgia, eu nem acreditava, mas acho que em toda a minha vida foi o momento que eu senti mais dor, né? A cirurgia foi extremamente dolorosa. Foram assim, depois da cirurgia, foram 5 dias de dor que eu gritava no quarto, de tanta dor que eu sentia. Tomava morfina, não adiantava, e eu achava que aquela dor ela nunca iria passar. Mas eu fico pensando no período ali em que eu comecei o tratamento até o momento da cirurgia. Esse período durou ali cerca de 8, 9 meses para tudo que precisava ser feito ali, né? Até que eu conseguisse fazer a cirurgia. Foram meses assim horríveis de exames e mais exames, situações e mais situações, e os médicos dizendo que eu não podia fazer a cirurgia e toda aquela questão. Quando eu fiz a cirurgia, o médico me perguntou se eu queria ver o meu útero, né, que tinha sido tirado. E ele precisou tirar tudo mesmo, o útero, ovário, as trompas, precisou fazer ali uma cirurgia completa, porque ele disse que não tinha condições de permanecer com nada, né? E naquele momento eu vi sonhos indo embora, né? Eu não tinha filhos e ter filhos era um sonho meu. E eu sabia que aquele momento cessaria qualquer oportunidade, né, daqueles sonhos. Então, era um misto de tantas situações sendo vivenciadas ali que era bem difícil de entender. E eu fico pensando que aquela mulher viveu o que eu vivi num período pequeno, ela viveu isso por 12 anos. 12 anos vendo os sonhos ir embora, 12 anos com uma sensação, né, de impotência, ouvir os médicos, eles não são gentis, né? Eles dizem assim claramente a situação de uma forma que você, não sei se você fica, é, não tem como ser consolado, né? É uma situação assim bem difícil mesmo. E eu fico imaginando que aquela mulher deve ter ouvido isso muitas vezes. Imagina, ela vai num tratamento, ela troca de médico, ela vai em outro e o médico diz coisas para ela, assim, muito difíceis de serem ouvidas. Quando aconteceu comigo, a medicina é muito avançada, mas naquela época, quais eram as esperanças que ela tinha? Quais eram os tratamentos que ela tinha? Quais as oportunidades que ela tinha? Quais os sonhos que estavam sendo tirados dela, né? Eu não sei quais eram os sonhos. A Bíblia não fala se ela era casada, se ela era solteira, como era a família, né? Eu tinha o apoio da minha família. Eu tinha meu esposo que apoiou muito, eu tinha minha mãe que apoiou muito, eu tinha o Gustavo, que é o meu filho do coração e que me apoiou muito mesmo nesse momento. Era assim, era meu porto seguro, né?
Então eu tinha pessoas que estavam ali junto comigo que na época eu morava em Votuporanga, meus irmãos estavam ali, então eu estava muito bem protegida, muito bem cuidada. E ao mesmo tempo ouvindo dos médicos que não conseguiam achar a solução. Eu precisava ser operada, mas do jeito que eu me encontrava, se fizessem a cirurgia, eu não sairia da mesa de cirurgia. Eu não sei quantas vezes eu ouvia o médico dizer: não tem como operar. A senhora precisa entender que se nós operarmos, a senhora fica na mesa de cirurgia, nós não vamos conseguir resgatar. Eu tinha uma obesidade muito grande naquela época, eu estava com 130 quilos, então era muito complicado e foi uma situação assim muito difícil, né? Então por isso que eu disse que eu me identifico muito com essa mulher, porque eu vi num período pequeno um sofrimento que ela viveu por muito tempo. Mas olha só, quando Jesus ele resgata, né, a vida daquela mulher, ele não devolve para ela só a saúde, ele devolve para ela a dignidade, ele devolve para ela a esperança, ele devolve para ela a vida. E a senhora White, ela faz um comentário dizendo assim, olha, que a gratidão que aquela mulher ela sentiu, o testemunho que ela deu foi um testemunho tão grande porque o coração dela estava já agradecido antes dela receber a cura. E eu achei isso uma coisa tão incrível, porque ela já tinha gratidão no coração, ela já estava grata por Jesus, o que Jesus ainda iria fazer por ela. É por isso que a fé dessa mulher é uma fé assim maravilhosa, é uma fé que não tem descrição. O coração dela já tinha agradecido a Jesus antes mesmo que Jesus tivesse feito o milagre. Não era só uma questão dela acreditar que teria uma chance. Ela sabia que aquilo iria acontecer. Ela acreditava tão fielmente que nada poderia mudar aquela situação. E é por isso que ela insiste tanto em chegar até Jesus e em tocar a roupa de Jesus, né? Algumas lições que nós tiramos dessa história. Jesus vê o invisível. Nós não temos como esconder nada de Jesus. No meio de uma grande multidão, Jesus vê exatamente a nossa necessidade. Jesus vê o nosso coração. Jesus sabe aquilo que precisa ser tocado intimamente. Jesus não precisa de um grande palco e nem de um pequeno para poder fazer um milagre, para fazer uma cura. Jesus não precisa de tempo. Jesus não precisa de parâmetros, né? Jesus pode fazer em qualquer momento, Jesus pode atender o milagre que o nosso coração precisa, né? Jesus ele não cura só a saúde, Jesus restaura a alma. E o toque da fé, ele funciona ainda hoje. Isso não é incrível? Para mim, essa é a maior dádiva de hoje, né? É entender que o toque da fé, ele existe ainda hoje. A gente pode alcançar esse toque hoje. Que nós possamos sair hoje assim, olha, com um coração agradecido por termos um Deus tão grandioso, um Deus que cuida de coisas que nós nem sabemos. Nós não temos explicação para tantas coisas e não precisa explicar, só precisa aceitar. Que o nosso dia hoje seja assim, seja cheio de esperança, de gratidão, que nós possamos realmente agradecer por esse Deus capaz de ver o invisível e de resolver, de restaurar, tá bom? Nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado. Se o nosso coração, Senhor, não tem gratidão suficiente para reconhecer o Deus grandioso que nós temos, que o Senhor nos ajude para que o nosso coração possa se voltar a Ti, que nós possamos entender os questionamentos, as dúvidas, as preocupações que nós temos. Se hoje, Pai, alguma pessoa que tiver ouvindo, que estiver assistindo e que precisar
de restauração, que o Senhor possa tocar a vida dessa pessoa. Pai, que possamos entender que o toque da fé, ele está disponível ainda hoje para cada um de nós. Que nós possamos tocar em Ti, que nós possamos de alguma forma nos aproximarmos, nos apegarmos ao Senhor. Que as pessoas, quando olharem para nós, elas possam ver que acreditamos em um Deus que é real, um Deus que é salvador, que é protetor, que é mantenedor, que é restaurador. Nos dê um dia na Sua presença, Pai, que possamos ter um dia abençoado, que possamos ter um dia que possamos pregar o Teu amor através da nossa vida. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para quem fica por aqui, né? Obrigada, Regiane, pela mensagem de hoje, mensagem do toque da fé, né? Eu queria dar um recadinho para o pessoal que nos assiste depois no YouTube. Fica o nosso convite para você participar ao vivo aqui com a gente no Zoom e ter acesso ao momento que se segue agora, que não fica gravado, que é a Turma da Calçada, que é um bate-papo onde a gente pode comentar, fazer perguntas, contar testemunhos, né, a respeito assim, da mensagem que foi falada, do que a gente já vivenciou. Então, para você participar com a gente aqui ao vivo, aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso grupo, você entra no grupo e ali dentro a gente disponibiliza os links das reuniões. Então fica o nosso convite para você e até amanhã.